Fala Fogão, está começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 5 de junho. A disputa da Copa América vem aí e com ela uma série de desfalques para os times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, por exemplo, não vai contar com Savarino, seu único atleta convocado, pelo menos durante o mês de junho. Porque caso a seleção venezuelana, que está na quarta colocação nas eliminatórias para a Copa, avance para a fase de mata-mata da Copa América, a gente vai ficar sem um atleta por mais tempo. E eu vou te falar que nem seria um absurdo assim a Venezuela avançar para a fase de mata-mata dessa edição. Agora, e como é que fica a situação das outras equipes? Só 4 times não vão ser impactados pela Copa América. O Juventude, que até então não tem nenhum atleta estrangeiro no seu elenco, o Vitória, o Atlético Goianiense e o Cuiabá, que apesar de terem atletas estrangeiros, eles não foram convocados. E vão jogar ali contra o rebaixamento durante todo o Brasileirão, você sabe disso. Agora, na parte de cima da tabela, que é a que nos interessa, a gente vai ter muita coisa acontecendo. Qual é o time mais impactado pela competição? Quem teve mais jogadores convocados? E se você somar os jogadores convocados com as lesões que acontecem, as suspensões, esse período de Copa América, esse mês de junho, pode ser determinante para o desenrolar do Campeonato Brasileiro. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é um assunto muito importante. Só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like. Você sabe que isso é super importante, o YouTube funciona assim. Deixando o seu like, mais botafoguenses ficam conhecendo o Fala Fogão e dessa maneira a gente pode seguir crescendo. E por falar nisso, até dia 17 de junho, 48 mil inscritos. O prazo e a meta estão estabelecidos. E você, claro, pode nos ajudar. Dá um confere aí para ver se você já está inscrito por aqui. Se não estiver, inscreva-se. Já ultrapassamos os 47.400 e estamos caminhando nessa direção dos 48. Sempre destacando a programação do dia. Além desse Radar Alvinegro primeira edição, teremos o Fala Fogão Shorts, teremos a resenha tradicional da hora do almoço a partir de 1h05 da tarde e também o Radar Alvinegro segunda edição. Muito Botafogo aqui durante essa quarta-feira e você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Quantos atletas estrangeiros estão atuando na Série A do Campeonato Brasileiro nesse momento? 122 jogadores. É um número bastante elevado. Você sabe que com a parte econômica do futebol brasileiro se fortalecendo, ficou cada vez mais fácil os times da Série A, todos eles, contratarem atletas de nacionalidade argentina, uruguaia, chilena, paraguaia, colombiana, enfim, por aí vai. Você sabe como é que funciona. Desses 122 jogadores, quantos foram convocados para a disputa da Copa América? 34. E conforme eu disse, somente 4 equipes não serão impactadas pela disputa da competição. Se o Botafogo teve Savarino convocado, o Flamengo, por sua vez, teve 5 atletas. Então vamos trazer aqui a relação de quais equipes foram mais impactadas pela disputa da Copa América nessa temporada de 2024. Ficou da seguinte maneira esse ranking. Flamengo teve 5 atletas, conforme eu disse, sendo eles Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela, todos para a seleção uruguaia. Além deles, o Pulgar. Então são 5 jogadores que vão desfalcar o Flamengo no mínimo até o fim de junho. E se você somar a questão das lesões, o Flamengo nesse momento ele teria no mínimo uns 7 desfalques aí para o Tite montar o time do Flamengo, já pensando na rodada do Brasileiro dessa próxima semana. Um ponto muito importante, eu estou falando para vocês. O Campeonato Brasileiro vai ser muito impactado. As equipes vão ter que se virar sem tantos jogadores importantes. E no caso do Flamengo, com 5 convocações, mais as lesões, suspensões, realmente o Tite vai ter dor de cabeça. Que bom, diga-se de passagem, que cada um com seus problemas. O Palmeiras, por sua vez, teve 4 atletas convocados. O Endrick para a seleção brasileira, o Piquerez para a seleção uruguaia, Gustavo Gomes para a seleção paraguaia e Richard Rios para a seleção colombiana. O São Paulo também teve 4 atletas convocados. O Rafael para a seleção brasileira, Bobadilla para o Paraguai, Rames Rodrigues para a Colômbia e Ferrarese para a seleção venezuelana. O Atlético Mineiro, com 3 convocações, vem logo atrás. Guilherme Arana para a seleção brasileira, Alan Franco para o Equador e Vargas para o Chile. O Vargas, que é reserva, então acaba impactando um pouco menos. Mas ainda assim um atleta importante. O Hulk, por exemplo, agora se machucou. Tá aí. Quando o Hulk se machuca, quem é que joga? Normalmente é o Vargas. Então eles vão ter essa dor de cabeça. O Internacional também teve 3 convocações. O Rocher para a seleção uruguaia, o Valência para o Equador, o Borré para a Colômbia. Interessante destacar quantos atletas que atuam na seleção uruguaia foram convocados estando atuando no futebol brasileiro. São muitos jogadores, né? São muitos jogadores de verdade.
O Corinthians teve 2 convocações, o Félix Torres para o Equador e o Ángel Romero para o Paraguai. Tu percebe? O Ángel Romero foi convocado para a seleção paraguaia e o Oscar Romero não. Que bom! O Romero, que é bom de verdade, ficou no Brasil para ajudar o Botafogo, enquanto o outro foi. Eu não lamento nada não, de verdade. Eu queria até que o Savarino estivesse aqui com a gente, porque, sinceramente, seria muito bom. O Savarino é muito bom jogador, está fazendo uma temporada com números importantes, destacados. Infelizmente, a gente vai ficar sem o atleta, no mínimo, durante o mês de junho. Mas o Ángel Romero foi, o Oscar Romero ficou, então a gente acabou se dando bem nessa convocação da seleção paraguaia. O Grêmio, com 2 convocações, também vai ter desfalques importantes. O Soteldo e o Vila Sante, ambos titulares. Soteldo da Venezuela, Vila Sante do Paraguai. O Fortaleza também teve 2 convocações, o Kusevich do Chile e o Kevin Andrade da Venezuela. O Vasco perdeu o Medel e o Galdames, ambos da seleção chilena. O Atlético Paranaense perdeu o Bento, seu goleiro titular, nada mais, nada menos. O Bahia perdeu o Santiago Arias, seu lateral direito titular, para a seleção colombiana. Botafogo Savarino, conforme eu disse, para a seleção venezuelana. O Criciúma perdeu o Wilker Ángel, da Venezuela. O Cruzeiro, o Cifuentes, do Equador. O Fluminense, o John Arias, baita desfalque. E aí você soma ao desfalque do John Arias o Germancano, o André, o Samuel Xavier, fora outros que podem acabar desfalcando por uma lesão, por uma suspensão, enfim. Fluminense que vai ter dor de cabeça aí para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos na próxima terça às 8 da noite. Botafogo, por conta disso, até leva uma ligeira vantagem. Joga em casa, com um time mais completo, um banco mais qualificado, então que a gente possa aproveitar. E o Red Bull Bragantino, por sua vez, teve o José Hurtado para a seleção equatoriana. São vários os times impactados, conforme eu disse. As únicas equipes que não foram impactadas por conta da Copa América são 4 times que vão acabar jogando ali contra a zona do rebaixamento, o que também pode fazer uma baita diferença, tá? Apesar de serem times menos qualificados, não perder atleta para a Copa América acaba dando uma condição de ligeira vantagem também. Vai ser um mês daquele jeito que vocês sabem, somando suspensões, desfalques, várias equipes vão ter muita dor de cabeça. E pensando na disputa pelo topo da tabela, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio, todos esses times foram impactados com desfalques importantíssimos. É, portanto, o momento do Botafogo tirar proveito. O Botafogo, que só perdeu um atleta por conta da Copa América, tem que buscar somar o máximo de pontos possíveis, porque dessa maneira a gente pode acumular aquela gordurinha do bem, que não vai fazer mal a ninguém. O Botafogo vai se mantendo na briga pelo topo e mais adiante, quem sabe, ficando na liderança do campeonato até a última rodada. Então, esse é um ponto importantíssimo. E aproveito aqui para falar também o seguinte: quando a gente pega aqui a tabela do Botafogo no Campeonato Brasileiro, nesse mês de junho, por exemplo, a gente vai enfrentar as seguintes equipes: Fluminense em casa, Grêmio como visitante, Atlético Paranaense em casa. 3 times aí que foram impactados pela Copa América. Criciúma fora de casa, Bragantino em casa, Vasco lá em São Januário. Esses são os nossos adversários nesse mês de junho. Vamos ver os adversários do Flamengo, que foi muito impactado pela Copa América. Eles vão enfrentar o Grêmio como mandante, Atlético Paranaense de visitante, Bahia como mandante. Clássico contra o Fluminense, jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul e depois fecha o mês de junho contra o Cruzeiro no Maracanã. Vamos ver agora a equipe do Bahia, que é vice-líder nesse momento. O Bahia em junho vai enfrentar o Fortaleza, o Criciúma, o Flamengo, o Cruzeiro, o Juventude e também a equipe do Vasco, além do São Paulo. Se bem que o jogo contra o Juventude aqui na tabela está como adiado, sabe-se lá por quê. Não sei por que está aqui como adiado. Temos aqui o São Paulo também com a seguinte tabela: em junho, Internacional, Corinthians, Cuiabá, Vasco da Gama, Criciúma, Bahia. Esses são os adversários do Tricolor do Morumbi. Temos aqui o Atlético Paranaense, com os seguintes adversários em junho: Criciúma, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Vitória. Vamos pegar aqui a outra equipe, o Palmeiras. O Palmeiras vai ter Vasco, Atlético Mineiro, Bragantino, Juventude, Fortaleza e Corinthians. Todos com jogos importantes, O Internacional, vou trazer mais 2 aqui, Inter e Atlético Mineiro.
Em junho, vão enfrentar o São Paulo, Vitória, Corinthians, Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro e também o Criciúma. E para fechar, vamos trazer aqui o Atlético Mineiro com a seguinte tabela: Bragantino, Palmeiras, Vitória, Fortaleza, Internacional e Atlético Goianiense. No mínimo, durante o mês de junho, com esses confrontos, as equipes serão impactadas. A tabela do Botafogo, eu entendo, está equilibrada. Você vai pegar o Fluminense, que está perto do Z4, o Grêmio, que está com essa situação toda por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. O Atlético Paranaense está brigando lá na parte de cima, o Criciúma está lá embaixo, o Bragantino está no meio do caminho, mas também próximo ali do topo na questão da pontuação. E o Vasco, que está perto da zona do rebaixamento. Então é uma tabela mais equilibrada, que o Botafogo possa seguir fazendo esse grande trabalho sob o comando de Arthur Jorge. Fogão, tu acha que o mês de junho pode determinar os rumos que o Campeonato Brasileiro, de repente, vai ter lá no fim do ano? Pode ser tão determinante assim essa pontuação nesse mês de junho? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E claro, tu espera que o Savarino volte o quanto antes? Eu vou dizer aqui para vocês que a Venezuela pode até avançar para a fase de mata-mata, mas eu não vou ficar aqui torcendo para a Venezuela chegar na grande decisão. Pode acontecer? Pode, é futebol. Difícil a gente sabe que vai ser. Mas que o Savarino possa desfrutar do período dele na Copa América, que não tenha nenhum problema físico, para quando retornar ao Botafogo esteja bem pra caramba. Por hora é isso. Daqui a pouquinho eu tô de volta com o Fala Fogão Shorts e também a resenha da hora do almoço. Nesse momento eu me despeço. Fui!